Meus irmãos e irmãs, hoje nós vamos começar o ano de 2023 com os santos da Igreja, falando sobre São Francisco de Sales, um grande santo da nossa Igreja, um santo muito importante, que está sendo agora muito redescoberto também nos últimos tempos pela sua espiritualidade. São Francisco de Sales nasceu no dia 21 de agosto de 1567, no Castelo de Sales, próximo ao Castelo de Torres, no Ducado de Saboia. Ele foi o primeiro de 12 irmãos. Nasceu prematuro, e isso ele depois dizia na sua vida, né? Ele nasceu prematuro porque ele queria nascer logo para amar a Deus logo. Então, interessante, né? Ele usar esse fato da sua vida para mostrar o seu amor a Deus, né? Aos 6 anos ele foi encaminhado para os seus primeiros estudos, porque o seu pai tinha planos de torná-lo, né, um grande senhor, né, nos moldes da sociedade de então, para enriquecer a sua família. Isso não aconteceu, né, pelo menos não com São Francisco de Sales. Aos 18 anos, Francisco teve uma crise espiritual, né, chamada na sua história de a famosa crise da predestinação, porque ele se achava condenado ao fogo do inferno. Ele lutou muito por várias semanas, até que, rezando diante de uma imagem de Nossa Senhora, rezando a oração de São Bernardo, ele se sentiu curado dessa sua crise. E assim, então, ele pôde crescer muito, né? Foi para Pádua, formou-se lá em Direito Civil, Direito Eclesiástico, em 1591, se tornou uma pessoa muito importante na época. Dado o momento da sua vida, ele foi mandado em missão para um lugar muito difícil, uma situação muito complicada, no qual ele permaneceu durante 3 anos e converteu cerca de 25 mil pessoas junto com seu primo. Então trabalharam muito nesse lugar durante esses 3 anos. Depois disso, a sua fama aumentou mais ainda, e assim ele foi então escolhido como bispo coadjutor de Genebra. O bispo coadjutor, ele tem direito à sucessão episcopal daquela cidade. Então, por isso, em 1602 ele assume a diocese de Genebra, e lá também o seu trabalho como bispo foi muito grande, muito proveitoso, né? Teve muitos frutos. Lá ele implanta o Concílio de Trento, faz muitas visitas pastorais, ele tinha 400 paróquias nessa diocese, forma o clero na espiritualidade. Então ele foi um bispo, um verdadeiro pastor do seu povo, dos padres, dos seus leigos, né? Dos religiosos também. Com Santa Joana Francisca de Chantal, ele funda uma ordem, a Ordem da Visitação, em 1618. E ele ficou conhecido, como eu disse, como um grande diretor espiritual. Seus escritos, para nós hoje, são muito importantes. Um deles, que eu destaco, é a Filoteia, um livro que, inclusive, estou lendo e recomendo. A Filoteia é um ótimo livro. É um livro simples de ser lido, né, claro, com a linguagem da época, mas dividido em temas. Então, né, o livro é chamado de Introdução à Vida Devota. É um ótimo livro, né, nos ajuda na nossa vida espiritual, em muitas dúvidas, né, nos forma nas virtudes, nos forma a consciência. Então, indico a todos, né, principalmente aos jovens que porventura verem esse vídeo, né, é um livro em que nós podemos nos encontrar de verdade, né. Escreve este livro e também um outro importante, o Tratado do Amor de Deus. 2 livros que formam a espiritualidade e a direção espiritual da época e até hoje. Francisco de Sales morre na cidade de Lyon no dia 28 de dezembro de 1622. Então, com seus exemplos, a sua espiritualidade, o seu zelo, que nós todos também possamos ser inflamados por isso, né? No nosso amor a Deus, nesta vida devota, neste amor que nós sabemos que Deus tem por nós e que precisamos também dar em conta a Ele. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós.